Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 27 de fevereiro de 2021. 27 de fevereiro. Já estamos no penúltimo dia do mês de fevereiro do ano de 2021 e glória a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. As suas misericórdias se renovaram, porque elas se renovam a cada manhã. Então, antes que nós pensemos em nos levantar, o Senhor já preparou aquele dia e o Senhor já estabeleceu aquele dia e as suas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Minha tia Rosália, bom dia. Minha tia Alzira também bom dia, paz do Senhor. Também todos os meus tios, primos, filhos, netos, genros, noras, a presença, o poder, o mover de Deus sobre cada um. Também o Bispo Antônio, Suzy, Priscila, Deus abençoe vocês, toda a família, Eva, Carlos, filhas, genros, netinhos, Senhor abençoe também a Cida, filhos, nora, presença, o poder de Deus se derramando, olha, Valte, Raquel, Kátia, Magda, Josué, Joel, presença, o poder, o mover de Deus em nome de Jesus, a Elô, Wesley, familiares, filhos, o Senhor esteja sobre a tua vida, João, Roseli, a Ângela, toda a família, netinho, netinha, a graça, a presença, o poder, o mover de Deus sobre cada um, em nome de Jesus. Nós temos orado pela tua vida, Luiz Henrique, Dona Efigênia, também o seu Augusto, filhos, netos, os meus pais, seu João, Dona Dária e também o seu Toninho, Dona Nadir. O Senhor esteja sobre cada família, né? E a Eva tem buscado no Senhor, e eu também estou orando sempre, todos os dias, pelos nossos familiares, né? Eu, por exemplo, já passei pela Covid-19, minhas filhas também, né? A Cláudia está passando agora, e muitos dos nossos familiares ou já passaram ou estão passando pela Covid-19, infelizmente. Como eu sempre falo, nem sempre o Senhor vai nos livrar da realidade, mas nós temos que ter a convicção que naquela realidade o Senhor está presente, está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam, como diz a palavra lá no Salmo 23, porque Ele é o pastor do Salmo 23, né? Então, que essa vida abundante esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não são os dias não são fáceis, seja aqui no Brasil, no mundo inteiro. Agora, a questão no Brasil é por causa da falta de estrutura, né? A falta de infraestrutura e de estrutura, em todos os sentidos, né? Na forma mais etimológica da palavra, estrutura, o Brasil não tem. E não é por causa da pandemia. A pandemia só está expondo uma ferida, né? São gestores públicos com má intenção, sempre acusando ou falando do anterior, né? Quando não tem o anterior, porque eles fazem parte do mesmo grupo, como aqui em São Paulo, por exemplo, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, então como fazem parte do mesmo grupo, eles vão querer achar entre aspas, né? Um Judas para poder apedrejar, né? Então vai ter que procurar alguém que leve a culpa. Então você percebe que existe sim no nosso país uma falta de compromisso, uma falta de responsabilidade. O maior inimigo do brasileiro, do povo brasileiro, é o Estado brasileiro. Estado esse composto por gestores públicos que não merecem o Brasil, né? E o Brasil não merece esses gestores públicos, uma boa parte deles, que são pessoas venais, pessoas subornáveis. E quando eu falo subornáveis, eu não falo tão somente na questão financeira, material, mas são subornáveis em relação a outros conceitos, que não é apenas o dinheiro. O dinheiro é fácil identificar, né? Eu creio que a sua maioria é subornável em relação à pauta, né? A pauta, a responsabilidade gestora, administrativa, pública, né? Republicana, como dizem os comentaristas, né? Então existe toda uma condição e nós estamos orando por esse país,
pela nossa terra, pela nossa pátria, em nome de Jesus, porque eu sempre falo isso para as minhas filhas. Se nós nascemos aqui, se nós somos cidadãos brasileiros, antes somos cidadãos celestiais, mas no sentido terreno somos cidadãos brasileiros, então existe uma lógica de Deus, existe um propósito de Deus. E o primeiro deles é que nós oremos, clamemos, choremos pela nossa terra em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 13, também a Graça Carvalho, a Solange, né? Estou orando pela Solange também, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Também a Tati, o Júnior, a Gabi e também o Márcio, né? O filho do Ivo. Estamos orando, o Márcio que está aí passando por tratamentos e tudo, e dentro dos tratamentos parece que ele também, né, contraiu a Covid-19, e nós estamos orando, clamando, também a pedido da Eva, a Fernanda, a Ruth, o Márcio, o Marcel, a Mariana, em nome de Jesus. Estamos orando também pela pastora Júlia, todos ali, todos os familiares, o Ricardo, a Leide, a dona Tereza, filhos, Breno, Brenda, o Senhor esteja sobre cada um e seja um final de semana maravilhoso, de conquistas, de realizações, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Mateus capítulo 13, do versículo 34 em diante. Mateus 13, versículo 34 em diante. Que diz o seguinte: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E a gente já falou um pouquinho sobre falar sobre parábolas, e Jesus está afirmando ou reafirmando novamente essa didática, né, esse instrumento, essa ferramenta pedagógica, a parábola. Por quê? O que é a parábola? Parábola é uma história paralela. No caso de Jesus, uma boa parte das histórias paralelas eram histórias verídicas. Então você tem assim, certo homem, certa mulher, certo rei, certo agricultor, né? Então são histórias. Eu quero que você leia comigo Salmo 78, versículo 2. Diz assim: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então Jesus está contando uma história como rabino, né? Pertencente ao grupo dos rabinos, dos mestres da época. Ele está contando histórias que oralmente ele ouviu falar, ou ele presenciou, ou ele teve né, uma experiência próxima. São histórias do seu cotidiano, né? da cultura hebraica, da cultura rabínica, né? E essa condição espiritual está realmente completamente conectado ao ministério de Jesus. E a palavra do Senhor mostra de que o ministério de Jesus, desculpe aqui, perdão, por isso, vocês que estão no Facebook, né? Por isso que quando eu falo do Instagram, é que o Instagram, ele tem um sinal, assim, né? Dentro do nosso dia a dia, pelo menos aqui comigo, o Instagram, ele tem um sinal muito oscilante. E eu vez por outra, eu perco o sinal do Instagram quando eu estou fazendo algum vídeo, né? E depois eu passo. Não importa se no Instagram ou no Facebook o sinal oscila, né? Geralmente depois eu procuro tomar aquele vídeo e repasso o vídeo, tá?
Desculpe, olha, não é fácil. Não é fácil. Então, falando um pouquinho mais sobre o Salmo 78, diz assim, o Salmo 78 fala sobre aquilo que Jesus teria como ferramenta, né, no seu ministério, no seu legado, no seu dia a dia, o que significava falar em parábolas. E falar em parábolas era, na verdade, oh meu Deus, perdão, eu não estou conseguindo colocar o sinal do Instagram. Vamos ver se agora eu consigo. Ai, meu Deus. Salmo 78. Estamos com problema para iniciar. Poxa vida. Bom, deixa para lá. Desculpe vocês do Instagram, né? Mas eu peço perdão para vocês e eu prometo que eu vou mandar o vídeo rapidamente depois que eu terminar aqui. E no Salmo 78, então, diz que o Senhor abrirá os lábios em parábolas e publicará. Por quê? Olha só o que diz aqui em Isaías. É uma palavra muito dura. Em Isaías capítulo 1, que diz assim, eu digo dura porque o Senhor, através do profeta, está falando de uma maneira quase que... Não que o Senhor esteja insultando, mas o Senhor está, na verdade... o pessoal está ligando aqui, desculpe, no telefone, eu não vou conseguir atender porque eu estou transmitindo uma imagem, né? Então me perdoem, eu não vou conseguir atender. Mas é o pessoal do Instagram exatamente falando que possivelmente o sinal tenha sido perdido, né? Eu estou tentando entrar. Por isso que eu falo para vocês, se possível for, sempre ter no Facebook, porque a impressão que eu tenho é que o Facebook fica com a impressão que eu tenho é que o Facebook, pelo menos aqui comigo, o sinal do Facebook, ele é menos oscilante, é menos volúvel do que o sinal do Instagram, tá? Infelizmente eu não estou conseguindo. Né? Infelizmente eu não estou conseguindo entrar no Instagram. Perdão a todos aí do Instagram, não estou conseguindo. Eu estou entrando e está voltando e não está dando continuidade ao sinal. Então Isaías capítulo 1 diz assim, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Olha só que palavra dura. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então é uma palavra de exortação e uma palavra duríssima. E o Senhor chama para si a responsabilidade dessa palavra. Sou eu que estou falando. Né? O boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece o dono, né? O dono da sua manjedoura. Mas o meu povo não me conhece. Então Jesus está falando por parábolas exatamente para quê? Para que a própria palavra possa depurar os dois públicos. Um público que vai ouvir, vai achar bonito, né? Olha, que verso maravilhoso, que palavra, vamos dizer assim, de autoajuda maravilhosa, mas não vai entender a profundidade daquela palavra e o que o Senhor realmente deseja dizer. Enquanto que o outro grupo vai buscar, vai se esmerar,
Alguém já falou no passado que a graça, ela não prescreve, né, a meritocracia, mas não significa que a graça não exija de mim o sacrifício. Aí você vai falar, nossa, que palavra é essa? Por quê? Porque a graça não se propõe a se manifestar por causa da meritocracia, ou seja, por merecimento. Não. A graça é graça. A meritocracia não é um conceito celestial. Ah, eu tenho as coisas de Deus porque eu mereci. Não. A meritocracia não faz parte da lógica celestial. Ao mesmo tempo, a lógica celestial, a graça do Senhor, vai exigir de mim sacrifício. Ah, sacrifício porque eu vou me flagelar, eu vou me mutilar, eu vou me bater. Não, não esse tipo de sacrifício. Mas é o sacrifício simples, mais constante, da luta em primeiro lugar comigo mesmo, né? Então nós temos como seres humanos 3 principais lutas. Primeiro, a luta contra a nossa carne. É a luta contra mim. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A luta contra o mundo. Porque o mundo é cativante. O mundo é encantador. E o terceiro, e somente em terceiro lugar, é a luta, né? A guerra diária contra o meu adversário, que é o diabo. Então, primeiro, a minha carne, segundo, o mundo, e em terceiro, e somente em terceiro lugar, o diabo. Por quê? Porque a maior luta, o inimigo mais, vamos dizer assim, mais poderoso é a minha própria carne. É por isso que o Senhor Jesus, diz o seguinte, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Que cruz é essa? A primeira cruz, ou o primeiro peso daquela cruz sou eu mesmo. Eu contra mim. Não é assim que Jesus fala no Getsêmani? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Ou seja, em última instância, de maneira poderosa, a minha carne está gritando, mas a tua vontade, os teus preceitos, o teu projeto, o teu plano, é o que será destacado por mim. A carne é fraca, mas no espírito eu estou pronto. Então é Jesus, humanamente falando, porque ele está homem, humanamente falando, em primeiríssimo lugar, ele depõe contra si mesmo, porque ele diz, na minha carne eu estou fraco, mas no meu espírito eu estou pronto. Ou seja, no meu sentimento, na minha conexão contigo, na minha responsabilidade, sabedor da minha missão, sabedor de todo o plano divino, eu estou aqui à disposição para cumprir a tua vontade. Então, quando o Senhor fala por parábolas, ele está, na verdade, não ele, mas através da sua própria palavra, haverá o resultado. E toda a relação com Deus, eu falava com a Tati, né? A Tati é instrumento de Deus na minha vida. Eu falava com a Tati esses dias. Que a palavra de Deus, ela sempre pontua tudo que ela vai fazer como resultado de uma postura. Então é por isso que sempre vai ter a condicional. Se você fizer isso, você terá aquilo. Mas, então sempre vai ter a condicional se ou a condicional mas, porém, contudo, né? Então sempre haverá essa condição para que eu escolha. Então o Senhor sempre vai propor a vida, desde que eu deseje.
desde que eu cumpra. Deixa eu ver se o Instagram está entrando agora, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Nada. Nada do Instagram entrar. Então, desde que eu faça, desde que eu haja, de acordo com a sua vontade. Então, o Senhor Jesus, ele falava por parábolas exatamente por isso. E eu falando outra vez, né? Eu falava com a Tati, e ela lembrou-me de um texto que eu não tinha pensado nesse assunto, mas é um dos textos mais paradoxais que tem na palavra do Senhor. Tem muitos textos, mas é um dos textos mais paradoxais que nós temos na palavra de Deus, que está lá em Provérbios, capítulo 26, e muita gente comenta a respeito, muitas pregações e tal, está lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 2 em diante, que diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, o que significa maldição sem causa? É exatamente, e o escritor aos Provérbios, Salomão, ele está se referindo àquilo que aconteceu na antiguidade. Quando Moisés, Josué nesse momento estão ambos, né? Estão ambos na liderança do povo. Claro, Moisés está, mas Josué está como seu fiel escudeiro. Então eles estão levando o povo à terra prometida. E eles estão passando por terras e eles estão causando um temor geral. Porque em todas as terras que eles passavam, eles causavam o temor de Deus. E as pessoas, os povos, os reinos se amedrontavam, se intimidavam apenas pelo fato de ouvirem dizer que possivelmente Moisés e o seu povo passaria por aquela região. E uma dessas regiões pertencia, né, a um reino, a uma monarquia, que estava sendo reinada por Baraque, um rei da época naquela região. E Baraque, sabendo disso, ele contratou um profeta de ocasião, né? Um profeta que era tido ali naquela região, naquela cultura, como alguém muito proeminente, né? Então, esse profeta se chamava Balaão. E a palavra do Senhor fala que Baraque pagou os tufos de dinheiro na época para que Balaão falasse contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, né? Que estaria por passar por aquela região, e ele traria palavras contrárias àquele povo, contrárias àquele movimento do povo que estava em direção à terra prometida. E a palavra do Senhor fala que Balaão recebeu dinheiro e tal, e subiu no monte para falar. Mas quando ele ia dizer, o Senhor não permitia que ele falasse aquilo que ele havia preparado para dizer conforme o suborno, né, dado por Baraque. E Balaão, por muitas vezes, tentou falar contra o povo, mas não conseguiu. Até que ele chega a a um entendimento, que era o quê? A maldição sem causa não permanece. Por quê? Não é possível amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. E isso é uma lei espiritual. E isso é uma temática que o mundo espiritual conhece e respeita. Porque aquele que carrega a bênção do Senhor, aquele que pertence ao Senhor, não existe uma maldição que prevaleça. Pode até se tentar amaldiçoar, mas não vai ter êxito. Por quê? Porque maldição sem causa não permanece. Então é exatamente o que Salomão está dizendo nesse texto em Provérbios. Que assim como a natureza, a criação, está sob, né, a autoridade, o mover de Deus, enquanto
o Senhor está controlando todas as coisas. Então, toda a natureza, ela está, vamos dizer, regida pelo Senhor. E se ela está regida pelo Senhor, a maldição, sem causa, ela não permanece. Aí você vai falar, mas a criação está sendo, vamos dizer assim, parte da criação está sofrendo pela atitude humana. Com certeza. Por quê? Porque o ser humano é um ente totalmente alterado pelo pecado. E se ele está alterado pelo pecado, tudo que diz respeito a ele está alterado pelo pecado. Então, o organismo, a criação, todo o firmamento, tudo está alterado. Por quê? Porque o homem foi alterado. Se a coroa da criação foi alterada, foi depreciada por si própria, é lógico que toda a criação sofre. É aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 8, que a criação geme, desesperada, pela manifestação dos filhos de Deus. Então é exatamente isso que o Senhor está falando aqui através de Salomão. Depois diz o seguinte, versículo 3, versículo 4. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Exatamente, falando o que Isaías falou no capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, que é o Senhor comparando o homem a um animal de carga, ou seja, sem a capacidade de discernimento, de entendimento e de conhecimento. Esse animal de carga, ele sofre, vamos dizer assim, um freio, como diz aqui a palavra, e o açoite, exatamente porque é um animal de carga, é um animal, desculpe o termo, lógico que mas desculpe a redundância, é um animal bestial, que precisa do açoite e que precisa do freio. Mas assim é o insensato. O insensato aqui é tolo. É alguém que não tem o conhecimento, o entendimento, ou até mesmo para entender, para conhecer. E diz a palavra, não respondas, agora vem o texto paradoxal, Versículo 4, versículo 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Versículo 5. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Aí vem a pergunta que todo mundo faz, quando lê esse texto. É para responder ou não é para responder? No versículo 4, Salomão diz, não respondas ao tolo. Agora, no versículo 5 diz, responda ao tolo. Aí alguém pergunta assim, será que é um texto conflitante? Será que esse texto está em conflito consigo mesmo? Aí eu respondo para você, não. Por quê? Porque é um texto poético, É um texto, o Salomão como um literato, como um poeta, como alguém que detinha e dominava a arte da escrita, a arte da pena. Então é lógico que esse texto está falando exatamente o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 13 e em outros textos também nos evangelhos, que é o seguinte, de um lado ele vai falar, do outro as pessoas não vão entender, e do outro alguns vão entender. Ora, ele quer falar para as pessoas entenderem ou para as pessoas não entenderem? Exatamente o que Provérbios capítulo 26, versículo 4 e 5 diz. Não respondas ao tolo. Depois ele diz, responda ao tolo. Por quê? Porque eu dizia, e entendo dessa palavra, existem dois tipos de tolos aqui. Existe aquela pessoa que não conhece, mas por uma ignorância passageira, porque ninguém lhe explicou, mas ele deseja conhecer. Então, esse tolo, entre aspas, porque poeticamente falando, a Bíblia chama de insensato ou de tolo, ele é um tolo funcional, porque alguém não explicou,
porque toda razão, todo entendimento não lhe foi proposta. Mas a partir do momento que lhe propõe, a partir do momento que alguém lhe ensina, porque ele deseja aprender, ele deixa de ser tolo. Esse é o tolo, vamos dizer assim, por algum momento, circunstancialmente falando. Ao passo que o primeiro tolo, quem é o primeiro tolo? É aquele que a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será requerido. Por quê? Porque ele conhece, ele entende, mas ele se propõe a ser tolo. É aquele que o Senhor fala, em outras palavras, para não ficar discutindo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Um casal que tenha a oportunidade, exatamente, praticamente a mesma coisa da palavra de Deus, do conhecimento de Deus e tal. Um cônjuge, ele fica mais desejoso da palavra, ele deseja mais a palavra, ele vai atrás, ele pega aquela palavra pregada, ministrada, ensinada, e esse cônjuge ele vai se abrindo para o Senhor, enquanto o outro cônjuge, não. Mesmo tendo o mesmo ambiente, a mesma oportunidade, não. Ele sempre vai olhar de uma maneira chocosa, zombeteira, sem dar muito valor, enquanto o outro cônjuge vai avançando. E esse fica mais parado, ele fica mais estacionado. Em alguns momentos até retrocedendo em relação ao outro. Então essa disparidade, vamos dizer, esse conflito, ele vai cada dia mais ficar mais claro, porque um deseja e o outro não deseja. Então, esse cônjuge que não deseja no mesmo nível do primeiro, o que vai acontecer? Vai haver uma dicotomia. Alguém vai à frente e o outro atrás. E isso vai levar, em algum momento, a um conflito. Por quê? Qual a razão disso? Sabe qual a razão? O desejo de querer aprender. O desejo de viver aquela palavra. Né? A vontade pessoal, enquanto o outro não está com tanta vontade assim. Então, o que diz a palavra dentro desse exemplo? Para esse, a parábola vai ser apenas uma parábola. Mas para esse, a parábola vai ser um grande instrumento de ensino, de edificação, de forja, de exortação, de consolo e de, vamos dizer assim, de aproximação de Deus. Para o outro, aí ele vai olhar o horário, se falou menos S ou se falou mais S, se o texto que falou está mesmo dizendo aquilo que está escrito, ou a pessoa errou o texto na hora de falar, se enganou. Então por quê? Porque são dois tipos de insensatos. O primeiro insensato é esse, que tem a oportunidade, mas não se propõe. E o outro insensato é aquele que, se tiver oportunidade, viverá um tempo maravilhoso. Então é o que Jesus está produzindo na parábola, porque tudo tem uma consequência na lógica divina. Então, o fruto daquela parábola, né, será diferente, dependendo do receptor. Não da parábola em si, mas dependendo do receptor daquela parábola. Então o Senhor Jesus, a partir de um ano e pouco do seu ministério, Mateus capítulo 13 em diante, ele somente vai falar por parábolas. Por quê? Porque quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem desejar aguçar o seu sentimento, o seu desejo de palavra, o seu desejo de Deus, a sua sede de Deus, o seu desespero em querer mais de Deus, esse vai ter ouvido para ouvir.
E aquele que não tiver, ele vai ter Jesus circunstancialmente, porque Jesus cura, porque Jesus traz alimento, Jesus multiplica pães e peixes, e porque ele é um consumidor. Eu sempre digo para você, né? Nós dentro do âmbito de Deus, e aqui eu vou falar de igreja com I maiúsculo, né? No sentido de corpo de Jesus Cristo, nós temos uma grande maioria que é um povo consumidor. Ele vai diante de Deus porque ele é consumidor, achando que Deus é um fornecedor. Enquanto uma pequena minoria, pequeniníssima minoria, ele vai para Deus como alguém que tem para oferecer. Ele não é consumidor, né? Mas ele, nesse sentido, ele é fornecedor junto com Deus, porque ele sabe que ele será um instrumento de Deus, não apenas para ser edificado, não apenas para ser ensinado, não apenas para se desenvolver no Senhor, mas ele quer, porque o Senhor lhe deu, ele quer também dar. E a lógica do reino é de dar e não de receber. Não obstante, quem dá, recebe. Porque na lógica de reino, né, quanto mais eu dou, mais eu terei. Quanto menos eu achar vamos dizer assim, quanto menos aos meus olhos eu conhecer, mais eu estarei conhecendo. É os paradoxos, em todos os sentidos da vida. Esse é o reino dos céus. É por isso que Jesus fala que ele é, entre aspas, um segredo. Ele é, entre aspas, um mistério. Por quê? Porque ele não está exposto. E a gente vai ver logo agora nas outras parábolas, mas ele é um tesouro. É um tesouro que está escondido. É um tesouro que não está exposto. Mas ele está disponível àquele que desejar. Por isso que a relação com Deus, ela é uma relação maravilhosa, muito simples, mas ao mesmo tempo, ela vai exigir de mim sacrifícios. Não sacrifício no sentido tão somente de uma oferta, como alguns ensinam, ou o sacrifício porque eu vou me flagelar, como algumas seitas mostram, né? Que eu tenho que me mutilar, eu tenho que me machucar, eu tenho que me riscar, eu tenho que fazer... Não. Mas é um sacrifício pessoal. É um sacrifício, né, das minhas demandas, dos meus absolutos. Porque eu os exponho e ao mesmo tempo os deprecio, os banalizo, em nome de um desejo, em nome de uma vontade, que é muito maior na minha vida, que é a vontade de conhecer o Pai, o Deus Todo-Poderoso e o seu Filho a quem ele enviou, como diz lá na oração sacerdotal. E quando eu conheço o Pai e ao seu Filho a quem ele enviou, eu incorporo a eternidade. A eternidade fica cada vez mais viva, mais próxima, mais presente no meu contexto de vida. Então esse é o segredo da parábola. Esse é o segredo que Jesus, de uma maneira totalmente democrática, ele expõe de uma outra maneira. Só alguns vão absorver e assimilar essas verdades espirituais em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor? Lógico que a palavra do Senhor é uma grande bênção. E esse paradoxo aqui de Provérbios 26, Provérbios 26, versículo 4 e versículo 5, que a Tati estava conversando comigo, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque fala tão assim profundamente, né, sobre questões, demandas do nosso cotidiano. Até quando eu vou falar para alguém que vai me zombar e vai falar e eu vou ficar discutindo? E o outro, que por mais que eu fale,
mais deseja ouvir, mais deseja absorver, mais deseja aprender. Esse público, o Senhor fala, não precisa ficar se desgastando e falando além daquilo que é necessário. Enquanto esse outro fala tudo que você puder falar, porque ele vai absorver, ele vai aprender, ele vai deixar de ser tolo, enquanto o primeiro sempre será tolo, sempre. Por quê? Porque é uma questão pessoal, porque ele enxerga de uma outra maneira, e ele não quer enxergar da maneira, vamos dizer assim, correta, mas ele quer enxergar de maneira totalmente incorreta. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos nossas famílias, nossos queridos diante do teu altar. Eu coloco aqui a Graça Carvalho, a Solange, sua casa, sua família, em nome de Jesus, o Murilo, a Vanusa, a Belinha, todos da casa, familiares da Solange, também o Márcio, nessa situação toda, o Senhor possa tocar, curar, visitar seus familiares, o seu pai Ivo, também a Késia, Patrícia, Karina, os seus genros, seus netos, em nome de Jesus, abençoa cada um, cada família, em nome de Jesus, todos que estão aqui, os nossos queridos, os nossos idosos, avós, netos, tios, sobrinhos, pais, filhos, marido, esposa, todos os nossos queridos, derrama-te, ó Deus, com teu poder, os nossos familiares que estão passando pela Covid, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo, tonificando o corpo, o organismo, e possa assimilar essa carga viral e possam vencer em nome de Jesus. Cobre a nossa casa com teu sangue, protege-nos com as tuas asas curadoras, que estamos escondidos à sombra do Onipotente. Move-te dos céus sobre cada querido nosso. Ó Deus, derrama-te com essa tua palavra, que nós tenhamos sede, fome, porque a tua palavra diz que o Senhor nos alimentará, porque o Senhor é o verdadeiro alimento que desce do céu, porque nós que temos sede, porque nós beberemos dessa fonte de águas vivas, porque o Senhor é o cálice, né? O Senhor é o próprio cálice, o Senhor é o vinho, que ao bebermos, né, nos levará à alegria, porque a Bíblia fala que o vinho nos levará à alegria, e o Senhor é aquele que tem o poder, a unção, a constituição, a alegria do Senhor. Por isso derrama-te sobre nós, curando, visitando artérias, veias, nervos, tendões, coluna, ciático, coração, circulação sanguínea, ó Deus, plaquetas, tudo aquilo que seja necessário para nós vivermos a tua cura, o teu mover. Toca, visita, fígado, rins, pâncreas, tireoide, olhos, ouvidos, recebam a cura, recebam o poder, o mover, a plenitude, a graça do Senhor, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Nós te clamamos, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Ah, Deus de maravilhas, tem misericórdia. São centenas e milhares de famílias enlutadas, desesperadas. Ó Deus, impotentes, derrama-te, ó Deus, cura a nossa terra. E eu faço menção, Senhor, do estado do Acre, que está vivendo uma situação extrema em todos os sentidos. Tem misericórdia. Ó Deus de poder, limpa a nossa terra, purifica-nos, perdoa-nos no pecado, na iniquidade, na transgressão. Tem misericórdia, tem compaixão da nossa terra. Ó Deus, livra-nos, liberta-nos das maldições que o Senhor, com certeza, deseja quebrar no nosso país. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Você viva um sábado, um final de semana maravilhoso.
Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, porque ninguém pode separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Então que o Senhor te abençoe, você tenha um dia, um final de semana, um finalzinho de mês aí maravilhoso, e que tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável se manifeste sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amanhã, domingo, 10 horas da manhã. Fica na paz. Tchau, tchau.